Boa noite, YouTube. Boa noite. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite para vocês. Que Deus possa abençoar cada um, possa nos abençoar grandemente, né? E hoje mais uma parte de estudo, né? Para que nós venha a pregar o evangelho, que Deus possa abençoar cada pessoa que estuda a Bíblia comigo, a cada pessoa que entra no meu canal Maria dos Anjos Estudos Bíblicos e estuda junto comigo a palavra do Senhor, tá? Mais um vídeo hoje para nós, tá? Que nós possa entrar dentro da palavra de Deus e estar estudando, né? O tema de hoje é a aceitação da parte de Deus, é o tema desta noite, desta manhã, né? Porque já é quase de manhã, né? É o tema e espero que vocês possam interagir no estudo, faça pergunta, tá? Comente lá no estudo e vai lá, né? Porque, pessoal, eu tenho 30, eu não tô me lembrando, acho que é 36, 33 vídeos no YouTube, é 30 e pouco, tá? Pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, eu tenho, se eu não me engano, 53 inscritos só. Eu preciso de inscrito. Eu preciso monetizar o meu canal. Por que que eu preciso? Porque eu preciso que as pessoas se inscrevam. Eu preciso que as pessoas assistam, tá? Eu preciso, porque aonde eu gravo sentada numa máquina minha de costura, tá? Um celularzinho daqueles bem, entendeu? E eu preciso organizar, mas para mim organizar o meu canal, eu preciso que vocês se inscrevam, eu preciso que vocês me dêem força, comente nos estudos, estude, por favor, ok? O tema desta noite, como eu já falei, é a aceitação da parte de Deus, tá? E que todos vocês possam me acompanhar, sempre que vocês puderem, possam estar estudando. E o objetivo é levar o evangelho para vocês, tá? O objetivo é chegar até vocês. A palavra de Deus diz assim: "Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele." Jesus diz isso. Então, o objetivo é esse. Que quando Jesus bater na porta do coração de vocês, vocês estejam prontos para ouvir essa palavra, pronto para estudar. Esse é o objetivo dos estudos bíblicos. Tem pessoas que dizem assim: faz um vídeo mais alegre, mais contente. O meu vídeo é esse, porque o meu objetivo é a palavra de Deus, tá bom? Vamos estudar, que Deus possa estar conosco, tá? E para nós começar, vamos orar, né? Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor Deus coloca no nosso coração e na nossa mente entendimento e conhecimento da palavra de Deus. E que vocês possam ouvir e entender. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos? Vamos continuar? Vamos em frente? A aceitação da parte de Deus, né? E a primeira pergunta, a pergunta de número 1, diz assim: em quem Deus nos fez aceito? Em quem foi que Deus nos fez aceito? Por que nós somos aceitos? Jesus nos fez aceito em Jesus Cristo, né? Tá lá no livro de Efésios. Efésios, capítulo do 3 ao 6, tá? Capítulo 1 e o verso do 3 ao 6, que diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, tá? Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas, diz aqui, em Cristo, nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Aí diz mais aqui: para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Tá bom? Então ele nos fez aceita em Jesus Cristo e nos agraciou nele, tá? A segunda pergunta diz assim: que grande dom nos advém por aceitarmos a Cristo? Qual é o dom, né? Por aceitarmos a Cristo, né? É a segunda pergunta.
Está lá no livro de João 17, verso 2. Qual é? Crer, né? O dom da fé. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que via ao Filho e nele crê tenha a vida eterna. Então, esse dom é crer, tá? No Filho. Porque se nós cremos nele, nós temos a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Lá em João 6,40 e João 17,2 também, tá? Então, aquele que crê terá a vida eterna e será ressuscitado, como Deus disse, no último dia, né? A terceira pergunta diz assim: qual é a primeira e a primária demonstração de nossa aceitação por parte de Deus? Qual é a primeira e a primária, né? Aceitação por parte de Deus. Qual é? Está no livro de 1 João 5, do 9 ao 11. Diz assim, meus queridos, ó, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho, e o testemunho é este, tá? Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho, tá? Essa vida eterna que Deus nos deu, ela está em Jesus, tá? Ela está nele. Ele deu a vida eterna e essa vida está em Cristo, ok? Aí tem uma explicação que diz assim: a base primária de toda a fé e aceitação é o quê? É a palavra de Deus. A base primária de toda a fé e aceitação é a palavra de Deus, né? Lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, ela provém em tudo. A fé, tá? Em tudo, tá? Aí diz mais aqui, é a palavra de Deus. Aquilo que o próprio Deus disse, receber e crer, esse é o primeiro elemento para a salvação. O primeiro sinal de aceitação, viu? É receber a palavra e crer. Então, é isso. Por isso que eu falo para vocês o tempo todo. Talvez vocês digam assim: nossa, todo vídeo que eu abro da Irmã Maria dos Anjos, ela está falando quase uma coisa só. Não, não é uma coisa só. Por isso que eu falo para vocês, é que Deus está à porta e bate, Jesus. Se tu abrir, ele entra e ceia contigo. É nisso aqui, tá? Para você crer, para receber, tá? O sinal da aceitação, você tem que aceitar. O primeiro elemento para a salvação é aceitar. É o primeiro sinal, tá? É aceitar, viu? Esse é o primeiro elemento. E depois crer, aceite e crê, tá? Aqui diz mais, aqui na quarta pergunta, fala assim: qual foi o propósito de João ao escrever seu testemunho com respeito ao amor e desígnio de Deus ao dar a Cristo? Olha, a pergunta. Qual foi o propósito de João? Né? Quando João escreveu o testemunho com respeito ao amor e desígnio de Deus ao dar a Cristo. Está lá em 1 João 5,13, né? Vamos ver? Estas coisas vos escrevi, a fim de saber de que tende a vida eterna, a vós outro, que crede em nome do Filho de Deus. Você viu? Tem a vida eterna aquele que crê no nome do Filho de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, que aceita a palavra de Deus, tá? Aí demais. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 31. Né? Para que, crendo, tenhais vida em nome de Cristo. Receba a palavra de Deus, meus queridos. Crendo, tu terás vida em Cristo. Então aceita Cristo como teu único e suficiente Salvador, que ele te aceita também, tá? A quinta pergunta diz assim: que testemunho o verdadeiro crente em Cristo tem de ter sido aceito por Deus? Qual é o testemunho? Lá em 1 João 5,10,
1 João 5,10 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, viu? Se nós crermos, nós temos o testemunho. Eu tenho o testemunho de Deus, porque eu creio no Filho dele, tá? Eu creio na palavra. Eu creio na aceitação. Eu aceitei a Cristo. Então, eu tenho o testemunho dele, né? Aí diz assim: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Tu viu? Aquele que não crê o faz mentiroso, viu? Cuidado. E vamos ver, isso tá lá em 1 João 5,10, né? E vamos crer, meus queridos, aceitar. Eu não vou desistir de mandar vídeo pro YouTube. Pode eu ter desse tantinho de inscrito, tá? Eu não vou parar de mandar vídeo pro YouTube. Sonho em monetizar meus vídeos, mas até quando monetizar eu vou continuar mandando, se um dia eu tiver a sorte, né? Mas não vou parar de mandar, de jeito nenhum. Não desisto daquilo que eu quero, porque eu creio nesse evangelho. Eu creio na aceitação de Cristo. Eu sou um testemunho vivo de Cristo. Então, eu vou continuar testemunhando, né? Aí diz assim: não se deve confundir fé e sentimento. Tá vendo? E sentimento. Compete a nós exercer a fé na palavra de Deus, apesar dos nossos sentimentos. Compete a nós, por isso que eu falo para vocês, eu não vou parar de enviar, de jeito nenhum. Compete a mim ter a fé e enviar e exercer a fé e ter fé na palavra de Deus, entendeu? Apesar de nossos sentimentos, mesmo que nós tenhamos sentimento que tem hora que entristece, quando eu olho meu YouTube, por exemplo, entendeu? Me sinto triste pelo pouquinho de inscrito que tem. Mas graças a Deus que esse pouquinho possa estar vendo a palavra de Deus, né? Aí diz mais: e muitas vezes, mesmo em oposição a esse sentimento, muitos deixam de aceitar o perdão e a certeza de aceitação do céu. Muitos, por causa do seu próprio sentimento. Meus queridos, tem pessoas que você fala do amor do evangelho para ele, você convida ele, vamos numa reunião, ou vamos num pequeno grupo, ou vamos no culto. Entendeu? As pessoas não aceitam. Vixe. Sabe? Não querem, tá? Porque não aceitam a palavra de Deus. E em vez disso, volta a atenção para a sua disposição. As pessoas não aceitam a palavra de Deus. E eles voltam a atenção dele para aquilo que eles querem. Para a disposição deles para fazer aquilo que não agrada a Deus. Sentimentos mutáveis, né, que eles têm. A fé precede sempre os júbilos e sentimentos que são o resultado natural da certeza do perdão e da aceitação. Essa ordem nunca se inverte. Viu? Eu tenho certeza que Deus me perdoa pelos meus erros. Eu tenho certeza que eu estou buscando a salvação e tenho certeza do perdão e da aceitação de Deus por mim. Entendeu? Eu não duvido disso. Eu sou cheia de falha, cheia de defeito, mas eu tenho certeza da aceitação de Deus por mim. Meus queridos, nós precisamos e queremos, eu quero o reino de Deus. Eu quero chegar lá. Com meus defeitos, sim, Jesus vai me transformar. Ele vai me aceitar, porque Jesus veio e morreu na cruz para me limpar, para te limpar, tá? Mas creia, viu? A 6. Qual é a única maneira pela qual alguém se torna filho de Deus? Qual é a única maneira pela qual nós se tornamos filho de Deus? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, viu? A maneira é aceitar a palavra, ter fé em Cristo Jesus, lá em Gálatas 3:26, viu? Fala: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Qual é a única maneira? Cristo. Qual alguém se torna filho de Deus? Por Cristo, essa é a maneira, tá?
aceitação, maneira. A 7. Qual é o fundamento da fé? Qual é o fundamento da fé? Tá? Lá em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, pelo ouvir, tá? Por aceitar, por Cristo, tá? Se tu não conhece a palavra, tu não tem fé. Se tu não conhecer a Cristo através da palavra, tu também não vai ter fé, ok? A 8 diz assim, ó. Que segurança tem o crente quanto à sua união com Deus? Qual é a segurança? Lá em 1 João, vamos ver? 1 João 4,13, fala assim, ó. Nisto conhecemos que permaneceremos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Tem mais, bem longo, tá? 4,13. Nós, de que maneira o Espírito testifica da nossa aceitação para com Deus? Tá? Desculpa. De que segurança tem o crente quanto à união com Deus? Tá? A segurança é Cristo, e nós permanecer nele e ele em nós, tá? Em que nos deu o Espírito de Deus estando em nós. Essa é uma grande segurança, uma grande esperança que Jesus promete. Nossa, meus queridos, se eu for falar para vocês agora o tanto de esperança que Deus promete para nós na Bíblia, segurança que o Senhor promete para nós na Bíblia, nós íamos passar a noite aqui falando, entendeu? Porque nós sabemos, tá? Nós temos essa segurança. Eu tenho essa segurança. Eu sou falha, mas eu tenho essa segurança, graças a Deus, tá? A 9. De que maneira o Espírito testifica da nossa aceitação para com Deus? Como o Espírito Santo testifica de nós para com Deus? Romanos 8,16, né? E porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Viu? O Espírito Santo, ele nos mostra que somos filhos de Deus. Ele testifica isso, né? Que nós somos filhos do nosso Criador. Não é assim? Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Né? Aleluia, Senhor. Diz mais aqui a 10. O batismo cristão é uma prova de quê? Porque todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestiste. Viu? Oh, meu querido, se eu pudesse sair batizando vocês, para vocês aceitar, se revestir de Cristo. Ah, se eu pudesse, né? Aí diz aqui mais, ó, no batismo, tanta água como o Espírito. Esse primeiro que eu li lá em cima, tá em Gálatas 3:27, tá? Aí, aqui na explicação, né? Diz aqui no meu livro de estudos, tá? Na Bíblia e no livro de estudos que eu tenho, né? Diz assim, ó, no batismo, tanta água como o Espírito dão testemunho de quê? Da aceitação de Deus. O mesmo Espírito que, por ocasião do batismo de Cristo, diz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, testifica da aceitação de todo crente sincero em seu batismo. Quando tu decide a batizar-te, tá? Ai, eu dou vontade até de chorar, meus queridos, porque quando tu decide ao batismo, sabe? Que Deus diz, como diz para Cristo, este é meu filho amado, né? Em quem me comprazo. Testifica da aceitação de todo crente sincero. Quando tu é sincero, quando tu aceita o batismo com o Espírito, o batismo nas águas, tu aceitou a Cristo, tu aceitou a palavra, tá? É isso que o Espírito Santo te leva a uma aceitação. O Espírito Santo te convence, só que tu tem que dar lugar para ele, tá bom? Dá lugar para ele, viu? A 11 diz assim: de que testifica o sangue de Cristo? Aleluia! De que testifica? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa igreja seja
a nossa alegria seja completa. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Viu? É o sangue de Jesus, ele nos purifica. Ele testifica que nós somos pecadores e purifica ao mesmo tempo, tá? Amando uns aos outros, né? Em comunhão uns com os outros, né? E lá em Efésios 1:7 também diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do pecado, tá? E também, se tu quiser conferir lá em Apocalipse 1, do 5 ao 6, tá? Confere Efésios 1:7, 1 João 1:4-7, tá bom? O sangue de Jesus nos purificou, tá bom? E por isso que o Espírito nos convence dessa aceitação. A 12. Quando podemos encontrar aceitação para com Deus? Por intermédio de Cristo. Quando? Olha, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2, viu? Quando podemos encontrar aceitação para com Deus? Por intermédio de Cristo, tá? O tempo, tá? Diz assim, ó. No tempo da oportunidade, te socorri. Deus está te dando a oportunidade hoje, tá? No dia da salvação, eis agora o tempo de sobremodo oportuno. É agora. O tempo é hoje, tá? Eis agora o dia da salvação. O tempo é hoje. É agora. Não tem outro tempo, tá bom? Não existe outro. O tempo é agora, ok? A 13 diz assim: a quem devemos dar glória e honra? A quem? Nós que conhecemos e aceitemos, sabemos a quem dá glória e honra, né? Aquele que nos ama. Quem é que nos ama? E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem foi que fez isso? Jesus Cristo. E nos constituiu reino, o sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, 5 e 6, tá? A quem devemos dar glória? A Jesus, a Deus, aquele que fez o céu e a terra, tá? Aquele que nos iluminou, tá? Aquele que deu o seu filho para morrer por nós. Devemos glorificar, dar honra e glória, tá? E louvor a esse grande Pai, Criador dos céus e da terra. Vamos a 14. Qual é a outra prova da divina aceitação? Lá em 1 João 3,14, né? Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para quê? Para a vida. Desde quando Cristo morreu na cruz do Calvário, nós passamos da morte para a vida, né? Assim? Porque amamos os irmãos, viu? Qual é a outra prova da divina aceitação? Tá? Amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos, ter fé em Cristo Jesus, ok? Essa é a prova da aceitação de Cristo para conosco e de que nós também aceitamos, tá? Aí diz aqui a 15, que bendita segurança é concedida a todos os crentes em Cristo. Filipenses 4:7, o que diz em Filipenses 4:7? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que a paz de Jesus Cristo, tá? Essa é a bendita segurança. A paz de Jesus Cristo, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ele guarda o nosso coração, tá? E a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? É Deus quem guarda o nosso coração, a nossa mente, tá? É Ele que nos dá a esperança de aceitação. É Ele que nos faz aceitar a palavra do Evangelho. É o Espírito Santo que está comigo aqui agora que vai transmitir essa palavra para você.
para que você aceite Ele e Ele o guarde em paz o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele transforma todo o nosso ser, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês e possa instruir vocês a cada um, tá bom? E vocês possam entender o estudo da palavra de Deus e aceite, tá bom? Vamos orar? Santo é o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada por tudo nesta noite e pela presença do teu Santo Espírito aqui. Eu peço a ti, peço a todos do YouTube, peço até mesmo os administradores, que eles possam ver a tua palavra explanada e eles possam também me ajudar a explanar a tua palavra. Colocar seguidores, colocar pessoas, para que essas pessoas entendam e vejam a tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, aonde esse povo estão, nesse mundo de meu Deus, toque no coração deles, para que eles possam, Senhor, ver esses vídeos e colocar eles para frente, incentivar as pessoas a vê-lo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vá lá no meu canal, Maria dos Anjos Estudos Bíblicos, e lá você entra, lá dê um like, curta, compartilhe, comente, tá bom? Comenta, estuda. Eu estou precisando de horas, eu não tenho horas assistidas. Eu preciso de inscrito, pessoal do YouTube, por favor. Indica meu vídeo para que as pessoas se inscrevam, para que as pessoas estudem, para que as pessoas vejam a palavra de Deus. Eu sei que tem alguém no meio de vocês que serve a Deus também e que essas pessoas possam indicar os meus vídeos para que as pessoas estudem. Vão no YouTube, pessoal. Procure, incentiva, me ajuda a incentivar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Ficam com Deus. Amém.